Olá, queridos, graça e paz. Sou Tarcísio Campos e eu quero deixar uma breve meditação, uma breve reflexão, algo que Deus colocou no meu coração, baseado na vida de um homem chamado Neemias. Bom, assim, para termos uma ideia mais ou menos do pano de fundo até chegar Neemias, nós vemos e entendemos pela Bíblia Sagrada que Jeremias, o profeta, ele profetizou que a Babilônia ela tomaria Judá e levaria ela como escravo. E assim aconteceu. Primeira leva ali, nós percebemos que foi levado homens como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, conhecidos na Babilônia e até hoje pelos nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tiveram seus nomes mudados. O de Daniel também foi mudado para Beltesazar, nomes de entidades babilônicas, tudo isso para tentar de alguma forma fazer com que eles perdessem sua identidade como nação e até como Deus que servia, porque uma vez que colocasse o nome de entidades babilônicas, o nome tinha um poder e eles, numa situação de escravo, com o tempo, eles iriam perdendo as suas identidades, assim como aconteceu na vida de muita gente, porque falamos muito de Daniel e de seus companheiros, mas e os outros que foram levados? Daniel capítulo 2, somente Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram perante a imagem que Nabucodonosor havia construído, e os outros? Então, nós percebemos que as identidades elas foram realmente roubadas do povo que foi levado. Na terceira leva, provavelmente, foi Ezequiel, sacerdote, profeta de carreira, que exerceu o seu ministério às margens do rio Quebar, ao norte da Babilônia. Provavelmente dali surgiu as sinagogas. E passou-se Nabucodonosor, passou-se Beltesazar, que era o filho de Nabucodonosor, passou Dario, né? Lembra do capítulo 6, onde Daniel vai para a cova dos leões? Pois é, Império de Dario, ou Dário, né? Eu não vejo nenhum acento ali, eu chamo de Dario. E agora nós estamos aqui no Império Persa com Artaxerxes. E a Bíblia fala que no 20º ano do Império de Artaxerxes, esse nome aí é complicadinho? Bonito para botar no seu filho. Neemias, que era o copeiro, ele recebeu uma notícia da situação que estava Jerusalém. E Neemias, ele, para quem tem um pouco de conhecimento da história de Neemias, vai ver que ele exercia uma função de extrema, não de necessidade, mas uma função de extremo cuidado perante Artaxerxes. Ele era a pessoa que experimentava as comidas e as bebidas do imperador. Ou seja, ele era o copeiro. Uma função que não era para qualquer um. Era para uma pessoa de extrema confiança. E o texto nos fala que Neemias, ao receber as notícias de como estava a sua terra natal, ele ficou triste. E começou a orar, e começou a pedir misericórdia a Deus, e começou a buscar uma direção em Deus. E aparentemente, como ao contrário do que muitos pensam, ele não ficou somente um período curto de tempo orando. Se nós olharmos no capítulo 1, logo no início do versículo 1, do capítulo 1, nós vamos perceber que quando Neemias ele começa a orar, ele está no mês de Quisleu. E no capítulo 2, quando acontece já o diálogo com Artaxerxes, já está no mês de Abide, ou Nissan. E o que isso significa? O que nós podemos aprender com isso? Novembro, Quisleu corresponde a novembro e dezembro. A festa do Hanukkah, ou festa da dedicação, apelidada por Flávio Josefo como Festa das Luzes, porque as casas eram enfeitadas com luzes de vários tamanhos e cores, ela acontece justamente no dia 25 de Quisleu. Entendeu aí, talvez, provavelmente, a origem do pisca-pisca, porque ela corresponde aqui ao nosso Natal? Só que o mês de Nissan, ou Abid, esse mês no caso, tem dois nomes, ele acontece entre abril e maio, março e abril, ou seja, o mês primaveril, primeiro mês do calendário hebraico. Nós vamos perceber, se você voltar lá em Êxodo, capítulo 12, onde o povo sai do Egito, os hebreus saem quando Moisés liberta o povo, nós vamos perceber que é nesse mês de Abid, ou seja, entre março e abril, mês da primavera. Então nós vemos aí um espaço de 4 meses. Neemias orou incessantemente durante 4 meses por algo, porque ele queria ver uma renovação, uma restauração na sua terra natal. E no capítulo 2 nós vemos que, de uma maneira mais específica, no versículo de número 4, Artaxerxes ele percebe algo diferente na vida de Neemias, e Neemias no seu semblante. E ele pergunta para Neemias: poxa, você me serve há tanto tempo e eu nunca te vi desta forma, com seu semblante triste. Você não está enfermo, não está doente, o que está acontecendo?
Faltou pouco chamar de amigo. E Neemias, aí entra uma outra situação, a questão de oração. Se por um lado Neemias orou 4 meses para esse encontro com Artaxerxes, agora quando ele tem a oportunidade de falar, a Bíblia fala no versículo 4, o seguinte: então o rei perguntou, o que está desejando me pedir? Aí o que acontece? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Eu vejo Neemias orando de uma maneira muito rápida, num deslocamento. De uma pergunta a uma resposta, Neemias orou. A oração ela não está limitada a tempo. O importante é a qualidade da nossa oração. Neemias, enquanto ele ouviu uma pergunta, antes de responder, ele orou e Deus deu uma resposta. E ele usou de uma estratégia: como eu posso estar feliz se os sepulcros dos meus pais estão lá tudo em ruínas e tudo a miséria? Porque se por um lado foram levados nobres para a Babilônia, por outro lado ficaram os que não tinham nada a oferecer, eles ficaram lá para morrer na miséria e foram gente mendigando, ficaram realmente na miséria. Mas aí entra o que Deus colocou no meu coração. Deus ele começou a mover. Quando Neemias começa a orar, Deus já estava movendo céus e terras para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível. Porque Deus ele é Deus. A oração ela tem muito poder na sua eficácia. E na verdade, muito mais do que a oração é quem ouve a nossa oração. E Neemias ele sai para essa obra. E o interessante é que Neemias, uma pessoa de extrema confiança, que não poderia se ausentar do palácio, afinal de contas, era ele que preparava todo o alimento, provava tudo para que o imperador tivesse acesso, pudesse se alimentar sem o risco de morrer. Engraçado que Artaxerxes libera Neemias, cara. E não somente libera, Artaxerxes agora ele providencia tudo aquilo que era possível para que Neemias pudesse construir, madeira, todo o material, ele envia cartas, ou seja, Artaxerxes ele faz muito mais do que aquilo que Neemias ele precisava. Mas eu quero focar mais no capítulo 4. Neemias ele sai e nós vamos perceber que a obra começa a acontecer. Jerusalém estava há muito tempo destruída, devastada, estava lá em ruínas, as pessoas vivendo em miséria. E Deus ele tem sempre um artifício, sempre uma pessoa para usar. E Deus ele usa agora Neemias. E Neemias vai para reconstruir os muros. E algo que é interessante para nós entendermos: muros é símbolo de proteção. Você vai construir uma casa, você vai fazer aí o seu estabelecimento. A primeira coisa a ser feita antes de você começar a obra é murar. Porque o que adianta você construir a sua casa bonita, colocar lá o piso da melhor qualidade, pintar, usar todo o material de ponta, se ela não tem muro, se ela não tem uma proteção? Ou seja, essa casa ela fica vulnerável a qualquer um entrar e sair e furtar e roubar e fazer tantas desgraças possíveis e imaginárias. O muro é símbolo de proteção. E nós vamos perceber que as coisas começaram a acontecer. Neemias ele começou a trabalhar. Só que no capítulo de número 4, de uma maneira mais específica, se apresentam homens maus. Sanbalat, que a Bíblia fala que era compatriota, logo no início do capítulo 4, olha o que diz. Quando Sanbalat tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estava implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus, versículo 2, e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? E vem aí lançando uma série de maldição e tentando atrapalhar psicologicamente a obra, o andamento daquilo que estava acontecendo. Só que algo que eu quero falar para você: essa obra aqui não era a obra simplesmente que estava no coração de Neemias. Ela estava no coração de Neemias porque o próprio Deus colocou no coração de Neemias. E nós percebemos pelo andar, porque em hipótese nenhuma Artaxerxes liberaria uma pessoa de extrema confiança dele, como uma pessoa que provava da sua comida e da sua bebida, para ir para a terra onde ele é de origem, para fazer uma grande obra, para restaurar a cidade. Que interesse Artaxerxes teria nisso? Como isso iria acontecer se não fosse a mão de Deus nesse negócio? E começou as estratégias de tentar paralisar. E Sanbalat, que é compatriota, ou seja, fazia parte do povo judeu, só que ele se juntou com as nações que não queriam ver o crescimento de Judá.
Ele juntou-se com líderes, com representantes de outras nações que não queriam ver a reconstrução daquilo que Deus tinha colocado no coração de Neemias. E começa as afrontas, começa as tentativas, chega ao ponto de mandar cartas para de alguma forma tentar atrair Neemias com alguns para tentar matar, para que a obra venha a ser paralisada e cesse. E o texto nos diz, no capítulo 4, que os muros eles foram levantados até a sua metade, mas ainda teria uma outra metade para percorrer. O povo chegou ao ponto, com Neemias, de trabalhar vários dias sem tomar banho, sem trocar de roupas, porque a obra era de prioridade, se tinha pressa naquilo. E mais, eles trabalhavam com armas numa mão e ferramentas na outra, ou seja, ao mesmo tempo que trabalhavam, vigiavam, porque constantemente haviam ataques das pessoas que não queriam ver aquilo que Deus tinha colocado no coração de Neemias e de uma grande multidão de ser realizado. Hoje nós estamos vivendo um momento no nosso Brasil. Estamos aí, vemos a posse do novo presidente e de vários governantes. E talvez você não concorde com muita coisa, assim como eu não concordo também com muita coisa. Eu não concordo em tudo com os nossos governantes. Mas eu quero falar algo para você. Não tenha em você o mesmo espírito que habitava em Sambalate. Porque Sambalate, embora fazendo parte daquela terra, ele não tinha interesse nenhum de ver aquela obra construída. Como eu falei, muros é símbolo de proteção. Por que Sambalate não queria que os muros fossem construídos? Porque ele queria ter livre acesso. Porque uma vez os muros construídos, teria proteção. Interesse em roubar, em furtar. E por isso queria paralisar a obra que Deus tinha colocado no coração de Neemias. O nosso Brasil está vivendo um momento diferente, um momento histórico hoje. Só que interessante é que existe um povo que tem lutado contra, distorcendo verdades, distorcendo tudo aquilo que tem sido dito simplesmente porque não gosta do governante. Se o homem está lá, se essas pessoas, a Bíblia fala que toda autoridade ela foi instituída por Deus. Eu falo isso até do Lula, da Dilma e dos presidentes anteriores, que eu particularmente tinha dificuldade, na verdade, nunca gostei de política. Mas eu respeitava esses homens, mesmo não concordando. Por quê? Porque eu entendia que existia a vontade de Deus. Poderia não ser a vontade soberana, mas era a vontade permissiva. E o que você tem feito hoje como brasileiro? Será que você tem lutado contra o Neemias que Deus levantou na nossa geração para restaurar aquilo que foi roubado, aquilo que foi destruído? Ou será que você está com Neemias? Será que estamos lutando ao lado de Neemias, trabalhando, vigiando, nos desgastando para ver os muros se levantarem? Ou será que nós estamos torcendo contra? E é engraçado a que ponto chega a situação. As pessoas não conseguem entender, ou melhor, conseguem entender. O que foi dito a respeito agora há pouco tempo é algo que tem gerado polêmica nas redes sociais, que menino veste azul e menina veste rosa. Ninguém é idiota o suficiente e o bastante para não conseguir entender isso. Mas consegue, tenta distorcer verdades, entende o que foi dito, mas tentar distorcer, tentar puxar para trás é muito melhor, porque simplesmente eu não gosto das pessoas que estão lá. Você mora onde? Você mora no Brasil ou você mora fora do Brasil? Sambalate ele fazia parte do povo de Judá. Só que ele se juntou com as nações que não queriam ver um crescimento, porque ele estava envolvido, tinha negócio ali, não tinha interesse à proteção. Eu quero deixar essa mensagem para você refletir na vida que você tem levado. Eu não estou preocupado se você é de direita, se você é de esquerda, se você é do centro, se você é de lá ou de cá. Eu quero levar você a refletir que nós fazemos parte de uma nação e que eu entendo que a mão de Deus está sobre esse negócio. Na minha opinião, humanamente falando, não haveria hipótese nenhuma de Bolsonaro ser presidente. Assim como não teria hipótese nenhuma, não teria como, humanamente falando, o Trump ser presidente dos Estados Unidos. Mas Deus tem seus meios de trabalhar. Então eu quero falar algo para você. Não impeça a obra que está sendo feita no Brasil. Provavelmente, muitas das vezes, você vai se pegar lutando contra o próprio Deus. Lutar contra homens? Tranquilo. Mas lutar contra Deus é perigoso. E se esse homem realmente foi chamado para Deus para fazer uma grande obra? Pense nisso. Reflita nisso. De que lado você está? Você está do lado daquele que largou o palácio
de Artaxerxes, onde tinha várias regalias, e está se passando até pelo ridículo para uma construção dos muros, e depois ele não ficaria, porque ele falou que ia voltar para Pérsia de novo, lá para onde ele estava. O rei lhe deu um determinado tempo, mas ele se dispôs a tudo isso para poder ver o crescimento de uma nação, para que a nação voltasse a ter proteção, para que os muros fossem construídos. Quem é você na história hoje do Brasil? Neemias ou Sanbalat? Essa reflexão para todos nós. Não vou me estender muito, você entendeu o recado. Que Deus te abençoe.